Ó, vamos falar agora de um dado importante, tá? Presta atenção. Alagoas será um dos primeiros estados do Brasil a apresentar uma redução populacional. De acordo com as projeções do IBGE, a partir de 2027, a população alagoana deve começar a diminuir. Mas por que isso vai acontecer? Estou curiosa, viu, por essa resposta. Deixa eu perguntar aqui para o Ivan. Ô, Ivan, a partir de 2027 começa a diminuir a nossa população. Por que isso? Bia, essa projeção do IBGE é principalmente por causa da taxa de natalidade. Antigamente, as mulheres aqui tinham 6, 5 filhos em média, agora tem menos de 2. Esse é um dos motivos. Mas para explicar melhor com quem entende do assunto, eu vou conversar agora com Alcides Tenório Júnior, que é superintendente do IBGE em Alagoas. Alcides, boa noite. Primeira coisa, como é que funciona essa projeção, esse trabalho do IBGE? Boa noite a todas e todos. Bom, primeiramente, isso é um estudo que junta informações de diversas pesquisas do IBGE, como os últimos censos demográficos, como também pesquisas que trazem a taxa de mortalidade, fecundidade, com a previsão da fecundidade das mulheres no decorrer dos anos, né? E também estudos de migração que o próprio censo também vai nos dar nos próximos meses. Esse estudo acaba com essas informações gerando o total de população a cada ano que é previsto, né, que é estimado, projetado para os anos seguintes até 2070. E é exatamente esse estudo, essa projeção, que trouxe para a gente, né, a informação de que Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Alagoas são os primeiros estados que têm a possibilidade de estagnar a população até 2027, 2028. Então, a partir de 2027, estagnaria e depois provavelmente poderia haver um declínio, principalmente por causa dessa questão da taxa de natalidade, mas tem outros fatores também. Sim, esses movimentos populacionais, eles têm vários fatores que podemos destacar. A primeira é essa taxa. A natalidade ela diminui, ou seja, nós temos menos pessoas nascendo à medida que as mulheres têm menos filhos, que é a taxa de fecundidade. Essa taxa caiu muito e está hoje em 1,7 filhos, em média, por mulher alagoana. Isso significa que há anos atrás, décadas atrás, mesmo que pessoas saíssem do nosso estado, nós teríamos muitas crianças nascendo e esse número de pessoas continuaria crescendo bastante. Isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, em todos os países e localidades que se desenvolvem, acontece em todos os estados do Nordeste e foi agravado, claro, pela pandemia, agravado no Nordeste especialmente pelo Zika vírus. Então, são explicações que nós conseguimos identificar, né, que podem ter ajudado a diminuir essa taxa de fecundidade. Mas também existem alguns outros fenômenos, né? No caso de Alagoas, é histórico, como no Nordeste inteiro, a saída de pessoas em busca de oportunidades em outras regiões, onde, de alguma maneira, a economia tem sido mais pujante. Isso assim foi com São Paulo. Recentemente, no Nordeste todo, a gente vê algumas informações, e tivemos no censo informações, relatos, né, de pessoas indo para Santa Catarina, para Goiás, Mato Grosso e assim por diante. E essas informações devem aparecer nos próximos meses, quando o IBGE divulgar as taxas de migração. Mas por que a gente tem confiança em dizer isso? Porque se nós olharmos a distribuição da população nos municípios do Nordeste, e especialmente aqui falando dos de Alagoas, nós verificamos que idades entre 16, 18 anos até 40 anos, com um pico principal ali perto dos 30 anos, nessas idades a gente tem encontrado menos pessoas dos municípios, especialmente dos municípios menores, ou os municípios em que a gente entende que existe uma oferta menor de oportunidades. Isso é normal, isso é histórico, sempre aconteceu. Mas agora isso acontece junto com a grande queda da taxa de fecundidade das mulheres. Isso pode ajudar a explicar o movimento que vem acontecendo, sim, no estado e em todo o Nordeste. Além da taxa de fecundidade, as mulheres também estão tendo filhos mais tarde. E aí, isso acaba influenciando também? É muito provável que sim, porque as mulheres tinham, em média, né, os filhos há anos atrás, numa média, né, em 20 e poucos anos,
Essa média hoje já chega perto ali de 27 anos, e a tendência é que, com os anos passando, elas passem de 30 anos para ter os seus filhos. Então, isso joga mais para frente esses nascimentos que já são num número menor. Então, é natural que as mulheres que têm mais idade que iniciem a ter filhos com mais idade, acabem tendo menos filhos, até porque é uma questão biológica natural. Agora, para os municípios, né, essa redução de população, isso representa o quê? Em termos de repasses, em termos de desenvolvimento? Bom, de uma forma geral, e é bom explicar, nós encontramos, durante o censo, cerca de 20% a 25% mais números de domicílios ocupados. São os domicílios onde existem famílias morando. Porém, a média de pessoas morando nos domicílios caiu também em cerca de 25%, 30%. Então, nós vemos muitas construções, mas elas estão com menos pessoas. E se nascem menos crianças, você começa a ter menos pessoas dentro do domicílio. As pessoas que já são jovens começam a constituir sua família, quem casa quer casa, né? Então acaba, de certa forma, indo para um outro domicílio, constituindo uma família menor. Esse é o movimento que a gente vê, tá? Então, em regra, quando a gente observa o mapa dos municípios, a gente vê essa situação. Na prática, do ponto de vista de repasses, o que tem se visto, né, é que há uma tendência nos estados do Nordeste de haver um repasse menor para alguns municípios do fundo de participação dos municípios. Cada município tem uma cota à parte e ela depende, dentre outros fatores, da população desses municípios. É lógico que aí é uma questão política, mas existem movimentos no sentido de mudar um pouco esse cálculo, né, de não haver um impacto tão incisivo assim sobre esses municípios, porque muitas vezes são municípios que precisam muito desses repasses, né? E isso é uma questão que obviamente deve prosperar no futuro. Mas, por parte do IBGE, o que nós fazemos é entregar essas estimativas ou projeções ou dado de censo, são estudos diferentes, para o TCU. E o TCU é quem faz a divisão dessas cotas-partes a partir de um dado, um índice relativo ao FPM, e esse índice é calculado também com a população dos municípios. Então, o IBGE ajuda a fazer esse cálculo. Alcides, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade, esclarecendo esses dados do IBGE, essa projeção do IBGE. Como o Alcides disse, as cidades têm tido mais casas, mais domicílios e as famílias estão menores. E existe essa projeção, então, a partir de 2027, que a população de Alagoas se estabilize e aí depois comece a diminuir, principalmente por causa da taxa de fecundidade das mulheres. Antes que tinham mais filhos, agora a média aí 1,7, né? Menos de 2 filhos por mulher. Volto com você, Bia.